Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Abrindo a Caixa Preta. Eu sou o André Gurgel, da equipe Compras, aqui do time de compras do Negocia. Vamos passar a bola para apresentar os outros participantes aqui dessa live. Por favor, Vidal. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vidal, também reforçando o time de compras aqui pelo Negocia. Bando? Tá no mudo, Bando? Boa noite, galera! Feliz aqui estar com essa turma de peso aqui, meus amigos, meus parceiros, Amanda, Vitinho. Tenho certeza que vai ser uma live muito diferente, porque tem duas características do perfis e segmentos completamente diferentes hoje, né? Inédito e bastante ansioso por o dia de hoje. Fala, Colete! Não, você tem que chamar o próximo, então faz de conta que você está terminando o seu discurso, aí você fala, fala, Colete, fala aí de novo. Fala, Colete! Fala, galera, tudo bem? Mais uma live aula aqui do Bootcamp Negocia, hoje com essa pessoa especial que a gente tem como membro do Bootcamp, deu uma aula para a gente nesses 6 meses, compartilhou muito insight, trocou muita experiência, então tenho certeza que vai ser uma live incrível, junto com o Vitinho, e tamo aí. Passo a bola agora para o próximo. Amanda, por favor, Amanda. Dá um oi pra gente. Ué, Colete também não apresentou, não fez igual o Bando. Fala, Bando. Deu mole. Fala, Colete, de novo, Colete. Volta, Colete. Boa noite. Era para ver se ele estava prestando, só para ver se ele estava prestando atenção. Entendi. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigada aí, Bando, Colete, pelo convite. Vamos trazer um papo diferente hoje. E agora vai com o Vitor, é isso, né? Tem que chamar o próximo. Aí sim, a Amanda aprendeu direitinho. Muito bem, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. André, obrigado pelo convite. Vidal, Colete, Bando. Prazer estar com vocês aqui. Vamos conversar, vamos falar a verdade nua e crua aqui de compras e vendas, certo? Isso aí, sem frescura, direto ao ponto, Vitinho. Bom, para quem está chegando agora ou quem nunca assistiu uma live nossa, né, é bom a gente explicar como é que funciona aqui essa live. A gente vai ter, pessoal, perguntas cruzadas do Vitor para a Amanda e da Amanda para o Vitor, e eles vão responder cada uma pergunta do outro. Nós vamos estar aqui para ajudar a responder ou para tacar fogo, não sei. A gente vai ver como é que a gente vai sair nesse negócio. Mas vocês que estão assistindo, a gente incentiva para que vocês mandem as suas perguntas, coloquem os seus comentários, que a gente vai trazer essas perguntas para cá para debater, para que eles respondam também. Então, vai pensando aí em boas perguntas para o pessoal o time compras e o time vendas. E antes de começar, é sempre bom lembrar o nosso evento que vai acontecer, o Arena Compras e Vendas, no dia 7 de novembro, já agora, mês que vem, na sede do Banco Votorantim. É um evento de um dia inteiro, a gente já está aí com inscrições abertas, então é melhor vocês correrem lá para garantir o ingresso de vocês e participar desse debate presencialmente, ao vivo e a cores, lá com a gente. Tá bom? Pessoal, eu queria que recados dados. Que a Amanda e o Vitinho falassem um pouquinho deles, com a empresa que eles representam, né? E a galera conhecer um pouquinho mais com quem a gente vai falar hoje. Pode começar? Bora. Posso? Sou CEO da JGM Serviços, é um grupo aí que tem foco em prestação de serviço, faz a parte toda de facilities. O grupo também faz distribuição de produto de limpeza, EPI, esse tipo de material que em facilities a gente acaba consumindo muito, né? Eu estou já no mercado há 10 anos, sou advogada, e a nossa empresa tem uma tradição muito forte com o setor público, apesar de aí nos últimos 2 anos a gente ter ampliado bastante nossa participação, né, nas concorrências aí no mercado privado de facilities, trazendo aí uma outra perspectiva para o nosso desenvolvimento quanto grupo, né? Mas hoje já temos mais de 1.000 colaboradores e lidamos com a compra todo dia, né? É um desafio diário, principalmente quando a gente fala de compra para o setor público, porque o preço, né, não tem jeito, ele acaba sendo um dos maiores diferenciais. Então, a gente vem tentando aí, né, com bastante sucesso, atingir esse mercado privado e também
trazer essa experiência toda do público, que conta bastante, né, para um mercado também que tem outros vícios, né? Eu falo sempre para o Bando, ele fala, pô, mas como é que você aguenta trabalhar no público? Tem muita coisa boa de trabalhar no público, né? E também tem muita coisa de trabalhar no privado, e para mim, acho que mesclar esses dois mundos é o que tem dado muito certo. Então, com essa experiência que hoje venho aqui para tentar compartilhar e trocar um pouquinho com vocês. Vai, Vitinho, dá o seu oi aí, cara. Se apresenta rapidinho para a gente começar. Boa, vamos lá. Então, sou Vitor Hugo, estou no mercado aqui, estou na área de suprimentos, compras, procurement, né, essa coisa toda, já há praticamente 20 anos, então desde o meu primeiro, segundo estágio ali, efetuando negociações. Acho que gostei um pouquinho da brincadeira de comprar, né, André? Isso aí. Enfim, estou no setor financeiro também, então praticamente passei por grandes bancos, passei pelo setor de adquirência e estou aqui hoje no Banco BV como head de suprimentos, né? Eu falo que meu dia nunca é igual ao anterior. Eu começo o dia falando de facilities, passo em marketing, falo de telecom, vou para consultoria, enfim. Então, é um dia extremamente dinâmico. Tem um time muito bom que trabalha com a gente aqui, então são 15 pessoas diretas. E, enfim, então acho que eu gosto bastante, tá? Então é um negócio que o comprador tem isso, né? Entra, gosta e assim, nunca o dia é igual ao outro. Então eu acho que isso que é importante aqui pra gente. Bom, então, apresentações feitas, bora lá começar, pessoal? Agora vamos esquentar de vez. Bom, a gente sempre começa passando a primeira pergunta para o representante de compras. Porém, como hoje, né, temos uma representante feminina, eu tenho certeza, Vitinho, que você não vai se importar da Amanda fazer a primeira pergunta, vamos ser cavalheiros. Amanda, por favor, faça a sua pergunta para o Vitor. Mas aquela pergunta boa, viu? Capricha. Eu vou ser um pouco clichê, mas eu acho que eu vou no calo, assim, porque não tem jeito, né? Com a minha experiência no público, o preço sempre falou muito alto. E aí, quando a gente começou a migrar para o privado, a gente teve a impressão, né? Ou pensou, sonhou que fosse ser diferente, né? Não, a gente no mercado privado vai conseguir ter mais espaço para trazer outras soluções, e a gente esbarra na mesma coisa. Às vezes o privado é até um pouco mais difícil, né, de você conseguir fechar ali, porque eu acho que a exigência é maior, né? Mas o preço também não é tão abastado assim. Então, a minha pergunta ela vai nesse sentido, né, em que dentro do mercado privado, e aí você tem um banco, que é uma instituição enorme, né? Como que você faz essa ponderação entre o custo, que não tem jeito, a gente precisa olhar para custo o tempo todo, finanças é coração, né? A gente já entendeu que os dados que o financeiro nos traz, eles são a base para a gente tomar qualquer tipo de decisão no negócio. Como que você, dentro do setor de compras, consegue ponderar se essa economia é uma economia que faz sentido ou não? Porque, às vezes, quando tu espreme teu fornecedor, e não só facilities qualquer um deles, né? A gente pode ter ali uns efeitos não desejados, uns efeitos de segunda ordem que podem complicar, né? Por exemplo, contratar um cara que não tem uma estrutura operacional bacana, contratar alguém que vai ter uma robustez financeira. Queria que você falasse um pouquinho do porquê que vocês são tão mão de vaca, como a gente falou aqui mais cedo. Legal, obrigado pela pergunta. Assim, quando a gente fala toda a composição orçamentária, a gente faz exercícios, né? Isso, toda empresa que eu passei, a gente faz os exercícios orçamentários mais ou menos nessa época, setembro, outubro, né? Isso é levado para comitês, isso tudo é aprovado, e a gente tem ali um limite, né? Então, quando o comprador fala, cara, temos um limite orçamentário, normalmente ele não está blefando. A gente tem, dali para baixo, e nossa meta está em torno ali do que a gente consegue economizar, né? Então, tem ali uma pressão grande por preço, e o que eu acho que um pouco de cultura, que eu aprendi ao longo desses anos todos, se a gente contratar exatamente pelo menor preço, o tiro pode sair pela culatra, né? Então, assim, eu acho que o bom comprador aqui, ele tem que fazer toda uma análise de custo total, né, da aquisição, ele tem que avaliar a qualidade, sim, e eu coloco para o meu time que a gente precisa sempre contratar pelo melhor custo, né? Não necessariamente o menor, justamente por queda de qualidade. Aí eu posso afetar outros setores que nem estavam sendo calculados ali no momento, né? Enfim, então acho que tem uma pressão muito forte, né, no setor privado. Praticamente as metas, né, da área de suprimentos são sempre baseadas em reduções, em melhoria de processo.
E chega uma hora que, de fato, a gente não consegue reduzir preço por preço, né? Se a gente não pensar diferente, se a gente não trouxer alternativas e não fazer projetos em conjunto com as áreas, a gente acaba estrangulando o fornecedor, que é o que a gente não quer. A gente não quer ver o fornecedor batendo na nossa porta 2, 3 meses depois, entregando a operação. Então, eu acho que a boa compra, ela é realizada olhando diversos prismas ali de qualidade, de custo, com certeza, mas para que a operação não sofra nenhum risco de fornecimento, né? E aí eu estou falando de call center, a tecnologia, de facilities, a marketing, né? Então, a prestação de serviço do profissional de suprimentos, de compras, ela precisa abranger todas essas vertentes, tá? Então, eu acho que é importante isso, né, no processo de contratação. E a gente estava falando um pouco antes, né, com a gente aqui, com o André, depende muito da categoria de compra para aquela empresa, né? Então, de repente, para mim aqui, uma categoria muito, muito crítica é a parte de tecnologia. Eu não posso deixar meu cliente sofrer com algum problema, não posso fazer com que um fornecedor com uma má prestação de serviço paralise ali o serviço para os nossos clientes. Enfim, então, acho que cada empresa, né, tem o seu calcanhar de Aquiles ali em termos de fornecimento, e a gente usa uma ferramenta importante que chama matriz de Kraujic, né? Então, assim, cada empresa possui ali a sua matriz de categorias, aquilo que é estratégico, que a gente vai ter uma relação de parceria, aquilo que é mais commodity, então ali realmente não tem, em tese, não teria diferenciação de fornecimento, e a gente vai por preço, né? Então, dependendo da categoria que a gente está negociando, tem uma abordagem, inclusive, diferenciada no mercado fornecedor. Não sei se eu respondi na totalidade a sua pergunta, mas acho que é um pouco do... Pode emendar com mais 2 perguntas? À vontade, vamos lá. Não, eu não sei como é que é a dinâmica aqui. Também não sei, mas eu acho que talvez esclareceria também a gente saber se dentro do teu time você conta com pessoas que olham mais essa parte técnica de uma compra, especialistas. Como é que você faz? Porque você falou que olha certos critérios para estabelecer um melhor custo, não um menor, né? Mas isso vai depender de uma análise mais técnica do produto, né? Do que você está comprando. E como é que você faz para fazer essa análise? Porque eu imagino que seja um mundo, né? De compra. Tem bastante coisa. O mundo de suprimentos é muito dinâmico, né? Então, o que a gente tem aqui hoje? E pelos lugares que eu já passei, a gente tem sempre compradores especializados ali em determinadas categorias. Então, vou te dar um exemplo. Se eu for falar de escopo técnico para o time de marketing, eles vão olhar para mim e o que é escopo técnico? Eu faço um briefing, né? Então, você tem algumas nuances de cada categoria ali, o calor, né, de repente, de uma área mais operação do que uma área de RH ou de uma área de um setor mais jurídico, etc. Então, a gente tem, sim, compradores que vão se especializando em determinadas categorias. Não que não possa ser feito um rodízio ali entre eles, né, porque o que eu já escutei de um grande amigo, né, o bom comprador, ele compra do alfinete ao foguete, né? Então, assim, o processo é o mesmo. A diferenciação é como você aborda o mercado, qual o seu conhecimento, até para que a gente tenha uma equalização de conhecimento entre o vendedor e o comprador. Vai ser muito difícil ter um comprador tão bom e experiente quanto um vendedor tão bom e experiente, né? Mas a gente deveria falar sempre a mesma língua, né? E quando você tem essa separação dos compradores por categoria, você acaba especializando para que ele tenha maior conhecimento de mercado, para que ele consiga fazer mais benchmarks, que ele visite feiras e eventos especializados daquele segmento, etc. Então, eu procuro atuar assim com o time, né? A gente vai colocando cada vez mais conhecimento para cada um deles. Fazer um break rápido aqui. Colete, você está achando que a live está muito light, cara? O que você acha, cara? O Zé Roberto, ele é diretor da Maxtel Tecnologia, ele falou assim: gostei da pergunta, Amanda, o Vitor tá parecendo um bagre ensaboado. Eu não ia falar nada, porque quem falou foi o Zé. Eu só tô aqui levantando a bandeira do vendedor. Eu falei, Zé, a minha resposta foi comprador, né?
Então, é tipo os 30 demitidos aqui, sabe quando você fica no meio aqui? É o comprador demitido aqui na live. Então, O comprador e 30 mais vendedores, ou menos é isso isso? que tem de spoiler no... Mas tá Ô, bom Vitinho, demais. Vitinho, tira o crachá, vai. Ele Vambora. tá institucional. Ele não me respondeu ainda porque que eles são mão de vaca, conhecidos por isso. Mas eu posso... Deixa eu dar uma reforçada aqui. Vai lá, Aliás, queria destacar que a gente está com um time grande de compradores assistindo a gente lá pelo LinkedIn. Ó. Vamos botar pergunta aí também, galera, porque a galera de venda sempre bota pergunta para botar fogo. Vamos também. Tem um ponto bastante importante aqui, Amanda, que a gente até luta para tentar mexer um pouco, porque o comprador tem um indicador maravilhoso que todo mundo usa, que é o tal do saving. Eu ia falar disso. E saving é assim, eu pagava 10, agora eu tenho que pagar 9,50. Mas e se eu pagar 11 em algo que me traz mais produtividade? Isso não vai aparecer no saving. É difícil mostrar isso no saving. Isso vai aparecer como uma mensuração de um projeto novo, de alguma coisa. E ontem eu estava dando, inclusive, um treinamento para um grupo de compradores e eu coloquei isso. Falei, cara, abre a porta para o teu fornecedor, e o teu fornecedor também tem que ser parceiro nesse momento, de ajudar o comprador a mostrar esse ganho. Ajuda a gente, né, a mostrar, cara, o meu produto é melhor, o meu serviço é melhor, você vai economizar no final das contas, você vai pagar mais, né, o preço é maior, mas o custo para a operação será menor. Como? Porque uma coisa linda é quando um fornecedor te entrega uma planilha de cálculo de payback. Né? Claro que o bom comprador vai questionar toda aquela planilha, vai revisar, mas, cara, você está ajudando. Né? Porque, e é claro, os gestores de compras precisam também influenciar os outros executivos a não olhar o indicador saving só por ele mesmo. Né? Exemplos de qualquer coisa. Por exemplo, a empresa está precisando de caixa. Eu falo com o fornecedor para aumentar mais 30 dias meu prazo de pagamento. Ele fala, cara, 30 dias eu aumento, mas eu vou ter que te botar 0,5% ali de taxa. Eu falo com o meu financeiro, financeiro, 0,5%. Está lindo, 0,5% no mês está lindo. Pode fazer. Pronto, eu vou pagar 0,5% a mais. Estou trazendo economia para a empresa, porque o dinheiro para a empresa é mais do que 0,5% se ele for antecipar um título, não é? Só que isso não vai aparecer no meu saving. Né? Então, em muitos casos, o comprador ele se pega bastante, ele se apega ao saving e ele não consegue trazer esse ganho operacional maior, esse, né, custo mesmo para a empresa. Amanda, eu posso fazer Desculpa, Vitinho, posso fazer uma pergunta capciosa para a Amanda? Não? Já que ele está querendo dar uma esquentada. Estamos aqui para isso. Na tua opinião, quantos CEOs, né, já que você é CEO da tua empresa, quantos CEOs ficariam sensíveis quando um funcionário, esquece que é comprador, vendedor, enfim, quando algum funcionário chegasse para o CEO e falasse assim, olha, vamos gastar mais dinheiro do que a gente previu para comprar um determinado item, mas ele a longo prazo ele vai ser mais barato. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai tirar o caixa, vamos secar o caixa esse mês, porque lá na frente você vai ver que vai em cima de uma promessa, né? Porque isso é uma previsão futura. Você está olhando para frente, uma proposta de futuro, que no futuro, no longo prazo, isso vai se mostrar mais vantajoso. Na tua opinião, quantos CEOs topariam comprar essa solução mais cara? Sinceramente. Pouquíssimos. Tá, então não é só compras, né? Não. Eu acho que é uma cultura, eu ia até completar essa coisa do saving, né? Eu acho que é uma cultura corporativa mesmo, né? A coisa de estar sempre economizando e trazer sempre essa eficiência, isso vem de cima para baixo, com certeza, não é o comprador. O comprador está ali para suprir essa necessidade, essa expectativa, né? Eu acho que o nosso papel também é trazer um pouco de luz para isso, de que saving não é tudo, e particularmente e aí eu também tenho meu marido que é meu sócio, e ele é muito do saving, porque ele é financeiro, ele quer ver o número, ele fica lá controlando, eu já sou outro, eu sou, não é porque você me perguntou isso, mas eu sou essa pessoa, né, que compra essas ideias, porque eu acho que
cara, saving por saving, eu sou mais um que está no mercado, é só mais um peixe ali naquele mar. Né? Quando a gente se dá a oportunidade, às vezes, de gastar um pouco mais, você pode errar feio, mas se você acertar, você acerta muito grande também, né? Então, eu acho que essa cultura corporativa é que é um grande problema desse debate, de achar que eu tenho que ganhar muito e o outro lado não ganha nada, né? E talvez até, não sei dizer a nível de cultura internacional, mas o brasileiro tem muito disso, né? É aquela coisa do eu preciso ter vantagem sobre o que está do outro lado, né? Eu acho que eu vejo muito isso acontecer. No Rio, então, Não, é de gritante isso. Não é só carioca não, Bando. É só carioca não, mas isso rola muito, eu acho que rola muito, né? Em São Paulo é só no amor. São Paulo quase não tem isso, né? Tem um ponto... É coisa de carioca, é nada. Carioca, total. Tem um ponto legal aqui, que é a questão do debate, né? Saving, de novo, está na nossa meta, né? O que a gente fala, saving, o custo é igual unha, né? A gente tem que cortar toda hora. Então, tem que buscar eficiência, tem que, agora com a entrada de inteligência artificial, tem muita eficiência que vai acontecendo ao longo do tempo, e a gente vai buscando mais trabalho, etc. Mas só para reagir aqui à questão do não é só saving, tá? Então, já tivemos uma demanda por aqui, na qual tínhamos alguns ingressos para distribuir. Tinha uma negociação com X ingressos. Na negociação, eu falei assim, eu consigo, ao invés de reduzir o preço e entregar esse dinheiro para finanças, a gente conseguiu aumentar o número de participantes pelo mesmo custo, né? Então, acho que é um pouco depende muito do comprador, né? E da mentalidade ali em termos de produtividade e eficiência. Então, é muito mais eficiente eu levar um público maior para um evento, né, para captar mais clientes, etc., do que eu entregar o saving para a companhia, por exemplo. Né? Então, acho que tem muito esses dois lados do comprador aqui. Então, quando o André provocou, né, do investimento, existem várias negociações que a gente consegue colocar esse tipo de coisa. Se a gente colocar mais licenças, vamos colocar aqui da inteligência artificial, você coloca mais licenças, eu vou gastar mais. E é uma promessa que eu vou economizar em algum momento. Se essa promessa não se realiza, aí eu estou ferindo aqui toda a questão de custo da companhia. Estou aumentando o custo sem entregar, de fato, essa produtividade, entendeu? Então, a gente fica, né, a ideia é que a gente fique sempre avaliando todo o contexto daquela negociação. Né? Acho que é só para reagir aqui à questão do Bagre, enfim, né? Ô, Vitor, boa. Deixa eu só fazer um comentário, pessoal. A gente está chegando na metade da live, então vão mandando as perguntas. Já a gente vai puxar as perguntas de vocês. Então, incentivando aí a galera a fazer perguntas de prova, boas perguntas, que a gente já vai puxar. Fala, Bando, Colete, vocês querem falar? Não, eu queria trazer uma pergunta para o Vitinho aqui, antes do Vitinho trazer a pergunta para a Amanda. Uma coisa que eu tenho curiosidade, Vitinho, porque quando a gente fala das áreas que você tem o plano orçamentário, aí você tem a questão do OPEX e do CAPEX. Aí chega no fim, quase no último quarter, aí chega a área lá e fala assim, putz, está sobrando dinheiro, não para o OPEX, mas mais para o CAPEX. E aí a pessoa que tem que gastar aquele dinheiro, então vai perder o dinheiro do ano que vem. Qual é a pergunta que eu faço? Quando chega no último trimestre, os caras acabam, não, tem que gastar esse dinheiro, meu, os caras compram mais caro, porque os caras têm que gastar dinheiro mesmo, porque está sobrando. Onde que entra compras nisso em relação ao orçamento da área, que ele tem que gastar aquele dinheiro, acaba negociando direto com o fornecedor algumas vezes, porque senão ele vai perder essa verba do ano seguinte. Às vezes eu acho que quando está sobrando esse dinheiro, acho que parece que a área de compras não participa muito, às vezes. É a sensação que eu tenho. Vamos lá. Eu já passei por isso e é raro, mas acontece muito, sabe aquela coisa? O que a gente faz? A gente aqui está criando uma espécie de freezing no final do ano, que é para justamente coibir esse tipo de coisa, viu, Bando? A gente sabe que o pessoal coloca uma questão da urgência. Mas eu preciso comprar. Quando a gente vai avaliar, de fato, muitas dessas compras é para justamente queimar o orçamento. Cara, desculpa, não, né? Quando a gente fala de uma equipe que está com foco na eficiência de custo, principalmente, a gente consegue bloquear esse tipo de contratação e ele vai ter que justificar o orçamento dele para o ano seguinte. Se esse ano ele não entregar, né,
talvez seja mais difícil dele justificar. Porém, a gente acaba coibindo esse tipo de situação, né? Então, a gente faz um freezing proposital para justamente não chegar nessas demandas. Preciso comprar aqui mochila, computadores, itens mais, né, mais produto, e a gente consegue, de certa forma, ir congelando essas demandas. A outra frase que eu gosto, né, a gente brinca aqui daquele seriado do Chris, né, o pai do Chris, ele fala que se não comprar, o desconto é maior, né? Então, o que a gente adora aqui é o saving de 100%, quando a gente consegue evitar uma compra que seria realizada por algum motivo, e a gente fala, mas já existe um software para isso, já existe um serviço, você pode colocar no contrato, etc. Então, quando a gente recebe esse tipo de demanda que vem meio voando, né, aquela coisa, a gente vai questionando, né, e depois do sexto, sétimo porquê que a gente coloca, a área não consegue justificar e a gente faz um saving de 100%, tá? Então, esse é o saving mais prazeroso aqui quando a gente evita uma demanda. Bom, Vitinho, agora O pai do pergunta... adora cupom. Oi? Não entendi, Bando. Fala, Bando, desculpa. O pai do Cris adora cupom. O cupom de desconto. Vamos lá. Partir para a pergunta aqui, tá, Amanda? Eu acho que é muito na linha do que a gente tem, você comentou, né? Como é que a gente consegue ajudar, não sei o que, etc. Como é que o vendedor consegue ajudar o comprador no seguinte tema? Não é tudo preço, né? Então, você tem que ver um valor aqui no meu fornecimento, no meu serviço. Então, como é que na prática a gente consegue mensurar esse valor agregado que você, enfim, né, os demais fornecedores colocam para a gente? Olha, mas se comprar comigo, eu consigo agregar valor aqui, aqui, aqui. Para a gente é menos tangível, né, quando a gente recebe esse tipo de informação. Então, eu queria saber, assim, como é que vocês conseguem fazer com que uma contratação simples seja agregada de valor para o negócio, né? E que a gente comece, então, uma relação de parceria com o fornecedor. Como é que você fala assim, tem um valor, mas como é que você consegue provar para a gente? E talvez aí seja o grande ponto de discussão entre eu comprar pelo menor preço ou agregar valor trazendo o melhor fornecedor. Queria que você colocasse isso para a gente aqui. Boa, eu acho que esse é o grande X da questão, né? Porque o comprador vai dizer que o fornecedor não consegue agregar valor, né? E o vendedor, ele sempre diz que o comprador não dá esse espaço. Mas eu acho que na venda, o caminho árduo do vendedor mesmo de conseguir criar esse espaço. E acho que o vendedor também se contenta muitas vezes em querer vender o mais barato. Cara, como que eu vou falar assim, da minha experiência e do que eu penso, né? Eu acredito que quando você entende de fato o negócio do cliente, e eu não acredito que você consegue atender todo mundo da mesma maneira, nem empresas muito, muito grandes vão conseguir, vai ter um core, vai ter algo. A gente precisa entender o que esse cara faz, minimamente. Então, eu vou atender Para mim ficou mudo aqui, pessoal. Não sei se... Amanda, você deu uma sumida na tua voz aí pra gente. Acabou a bateria do fone. Oi? Oi, voltou. Foi. Tá falhando. Não. A gente enquanto não ela tá te conecta ouvindo. aí, tem uma pergunta no chat. Tem uma pergunta no chat bombástica. Bombástica. Aquela de derrubar a live. Gostei demais. Veio do LinkedIn. Então... É para comprador ou vendedor, Colete? Agora vocês me escutam. Agora Não, sim. na Agora verdade sim, é uma agora sim. pergunta, provavelmente é uma pergunta de Problema- comprador para vendedor, mas deixa para daqui a pouco. Vamos lá, deixa a Amanda concluir, a gente começa a puxar as perguntas. Vamos lá, Amanda. Não vou demorar então, mas eu acho que minha resposta ela passa muito por esse lugar de entender, e eu não acho que a gente consegue vender para todo mundo. Então, quando eu quero te abordar, Vitor, se eu fosse tentar vender para você ali minha facilities, eu vou tentar entender, cara, onde é a tua dor, o que é o teu... É turnover que você tem problema?
Não é turnover, mas a postura da galera não tá legal. Ficou ruim de novo. Amanda, você apagou de novo para a gente aqui, Amanda. Resumindo, ela fez o bootcamp uma imersão no bootcamp, entendeu que a venda é consultiva, basicamente, que ela tem que entender, levantar o bumbum da cadeira e ir no cliente, ela tem que entender o negócio do cliente, ela tem que levar um consultor técnico para poder fazer o mapeamento de todos os problemas, ela tem que se relacionar com fornecedores no mercado para buscar otimização de soluções para te entregar aquilo que você sempre desejou contratar, mas que ninguém te ofereceu. É mais ou menos isso, quando ela reconecta tudo. Acho que ela ainda está sem... Eu queria colocar uma pergunta para o Colette e para o Bando aqui, cara, rapidinho, enquanto a Amanda volta com a gente aqui, que é o seguinte, eu não sei se vocês têm... É porque vocês sempre falam, né? Isso aparece em várias lives, né? De que o comprador, às vezes, é meio insensível a boas propostas, a fornecedores que trazem realmente um diferencial. Agora, assim, vocês têm ideia de quantos fornecedores abordam os compradores dizendo que eles são líderes de mercado, que a empresa deles é a melhor do setor, que eles são incríveis, que eles têm... Aí mostra aquele slide com um monte de logo, de um monte de cliente, a maioria ele nem atende mais, mas ele apresenta aquele negócio. E aí você multiplica isso por 100 concorrências por semana, por mês, etc. Cara, como é que o comprador poderia separar de fato o joio do trigo nesse futebol de informação, que vai saber o que é fake news, o que é verdade, quem que é o verdadeiro líder do mercado? Como é que se blinda, vamos dizer assim, com relação a essas coisas meio mentirosas, né, que os compradores recebem? Cara, vou falar primeiro aqui, tanto do nosso lado aqui. Poxa, eu recebo abordagens esdrúxulas todos os dias, todo santo dia no LinkedIn. Imagina um comprador do nível de vocês, né, que representa grandes multinacionais. Hoje mesmo, cara, o cara me mandou no LinkedIn me oferecendo, cara, plataforma de luz solar, sei lá o que era. Eu falei, cara, aí eu fui ver o histórico, ele já passou por 3, 4 empresas, e toda empresa que ele entra, acho que eu sou lead para ele, não sei. Uma era consultoria, outra era veículo, não sei o que lá, e agora é uma bateria solar que liga sei lá onde. E aí eu sempre respondi, falei, cara, hoje eu fui um pouco mais ignorante, né? Falei, cara, acho que você não entendeu, né? Você tem que olhar o meu perfil no LinkedIn, ver o que eu tenho de soluções e produtos para você me oferecer, para ver se encaixa, né? Aí ele respondeu, estou tirando o seu nome da lista. Ou seja, é uma lista fria, sei lá o que lista que ele usa, e é Ctrl+C e dispara Ctrl+V, cara. Então, quem cair nessa rede aí, ele vira um peixe e vamos dar ração para esse peixe, enfim. Primeiro que essa parada de eu sou líder, cara, a minha empresa tem 50 anos, cara, as empresas modernas e mais jovens e bilionárias mundialmente falando não tem 10 anos, cara. Pega o TikTok e não tem 10 anos. Então, esse negócio de ser líder também, para mim, não vale absolutamente nada, né, cara? Se fosse líder, a Kodak era líder em câmera fotográfica e não existe. Então, eu acho que o que falta, cara, e eu dou um exemplo do que aconteceu ontem, um determinado comprador de uma empresa gigantesca ligou para o bando e falou assim, cara, tenho que resolver um problema agora. Então, nessa hora não tem quem é líder, quem é o maior, quem é o melhor, é quem é mais rápido. Quem ele lembrou e quem é mais rápido para resolver um problema que ele tem imediatamente. E aí o que eu falo muito dentro das minhas andanças como head comercial, cara, o item principal de uma dor de quem está contratando um serviço é a responsividade, cara. O cara tem que ser rápido. Porque, cara, se o cara não for rápido, não adianta você ser o maior, o melhor, ter balanço auditado, ter operações na América Latina. Eu estou contando agora, e você me indicou até uma referência, André, seguro. Seguro para contencioso trabalhista. Cara, eu estou cotando com 3 empresas, já tem uma semana, não tenho cotação do seguro. Será que eu estou comprando turbina de avião, eu estou comprando um parafuso do Boeing que vai voar São Paulo, Dubai sem escala, ou é um seguro que vai custar, pelo que eu estou entendendo, R$4.000 por ano. Cara, não é possível que uma semana eu não vou receber uma proposta de um seguro de R$4.000. Então, quer dizer, cara, eu acho que falta, cara, a galera, sei lá, cara, arregaça a manga, deixa eu entender o negócio do cara que nem a Amanda falou. Porra, deixa eu ser rápido, cara, deixa eu desburocratizar. Eu fui diretor comercial numa grande empresa,
demorava uma semana para sair uma proposta comercial, porque a gente usava SAP. Eu falei assim para o meu diretor, para o meu chefe, falei, cara, manda SAP para merda, cara. Vamos construir a planilha, então. Eu falei assim para o meu time, eu tinha 50 gerentes comerciais do Brasil, eu falei, cara, faz no Excel. Depois que a gente vender, a gente põe na porra do SAP. Chama o cara do SAP aqui, eu vou falar para ele, cara, essa porcaria não serve para o meu negócio. Vocês venderam um negócio que não serve para o meu negócio. Eram 10 fases de governança para você dar aprovação. Porque vocês são malucos, eu vendo gente. O cara que me ligou agora é porque a empresa dele foi invadida, eu preciso pôr uma segurança lá agora. Então liga pro cara do SAP que criou essa porra aí, que não serve para nada para mim. Vocês são tudo maluco. Então, cara, eu vejo que, cara, é muito louco esse negócio. Bom, antes de começar Mas, enfim, a puxar não as sei se eu perguntas... respondi ou polemizei. Não, assim que é bom, cara. Eu só queria fazer um... Já percebi que a comentário... SAP não vai patrocinar o Arena Compras e Vendas. Isso eu tenho certeza. Não vai. Mas Perdeu um patrocinador. Só queria fazer um comentário aqui em Perdeu minha defesa. Perdeu um lead. O Zé Roberto falou que eu desliguei o som da Amanda. Isso não é verdade, viu? O problema realmente foi na Amanda. Eu fui boicotada, eu acho. Estratégia. Estratégia. Não, mas só para completar, cara, é óbvio que eu, além de bootcamper, né, concordo com o Colette, foi meu mentor, então não tem como não concordar com ele. Mas, primeiro que eu acho que essa cultura hoje da venda de volume, né? É claro que o funil de venda existe, todas essas teses comerciais são muito válidas, mas acho que a gente se perdeu um pouco em realmente fazer esse funil da maneira correta e entender quem eu posso atender. Eu acho que o vendedor tem fome de atender todo mundo. E a gente precisa ter certeza de que não consegue atender todo mundo. Precisa ter a clareza de que a gente não consegue atender todo mundo, né? Eu sou uma empresa de 1.000 colaboradores. Não adianta eu querer atender a operação do Vitor a nível Brasil. Eu não vou ter essa capacidade, essa capacidade. Eu preciso ser muito honesta, né? Quando eu faço esse tipo de abordagem. Então, acho que uma boa forma do comprador ver, né? É o cara que vende muita solução. Porque, assim, tem que vender a verdade. Eu só tenho uma certeza, né? Que vai dar problema, principalmente em facility mão de obra. Eu não sei, eu acho que o Colette aqui, o Bando e vocês também não vão discordar. Eu nunca vi uma implantação de facilities, primeiro mês está tudo perfeito, rodando, não teve nenhum ruído. É claro que a gente mitiga esses problemas, mas eles vão acontecer. Então, eu acho que o comprador também tem que estar atento para querer ouvir aquela mentira ou não, sabe? Ele sabe a realidade, ele sabe o problema que vai dar. Então, o cara chega com soluções muito prontas e o cara não se assusta com isso, não acende um alerta para ele ali, eu acho que ele também está querendo se enganar um pouquinho, porque a verdade a gente sabe que dá problema, né? Normalmente, quando a gente troca um fornecedor, seja produto, seja serviço, a gente tende a ter uma adaptação das duas partes, e isso tem que ser falado, e eu sempre conto isso, né, para os meus clientes, que a gente está aqui para atender e para resolver, e graças a Deus a gente tem tido muito sucesso nisso. Show. Vamos puxar as perguntas, pessoal? Quem que está puxando hoje? É o Colette ou o Bando aqui? Bora. Eu tô aqui com elas, deixa eu só... Tem o pessoal do meu time online aqui, eu queria ver a pergunta deles, hein? Cara, tem uma pergunta muito legal aqui. Muito boa mesmo, quer ver? Deixa eu achar só um segundo. Enquanto o Colette acha, eu posso trazer a pergunta pro Vitinho aqui, não? Bora. Que entrou, achei. Entrou aqui. Foi da Silene. Grande Silene. Boa noite, Silene. Bom, essa pergunta, eu tô para dizer que foi uma das mais legais. Uma pergunta para os vendedores aí, para vocês. Quanto que vocês sabem de sua estrutura de composição de preço, a fim de negociar com seus clientes sem ficar na barganha, mas focar em informação? Boa. Quem que arrisca aí a resposta? Pode pôr a Amanda, deixa a Amanda responder. Vamos pôr essa carioca na cruz. Cara, quando você sabe, eu acho que vendedor que não entende a composição de preço não tá no game. Vendedor que vende tabela não faz sentido. Até porque para eu conseguir negociar qualquer preço, eu preciso entender o impacto desse desconto, né? Então, uma coisa que eu falo muito com o meu time de venda tem operações que você vai conseguir. Não, eu sei que esse cara aqui, acontece muito em facility, clientes que tem uma equipe de gestão, por exemplo, ali daquele time, né? Tem clientes que gostam de fazer isso, mesmo que a responsabilidade seja da empresa, né? Fundamentalmente, ela é da empresa, mas tem cliente que prefere ter essa gestão ali com ele.
é natural que a resposta nesse tipo de cliente seja uma resposta mais de um turnover menor, né? E para a gente isso impacta muito aí nos encargos, a quantidade de troca, a quantidade de falta, o de testado, que é o cliente mais próximo e a proximidade. Se eu entendo esse impacto dessa equipe, dessa operação, eu consigo entender que eu vou ter encargos, eu vou ter custos muito menores no decorrer da operação, e é claro que eu consigo fazer essa conta, né, e dar essa condição comercial para o cliente. Agora, dependendo do perfil do cliente, eu vou entender que, cara, não vou conseguir dar esse desconto aqui, vai impactar na operação lá na frente, e eu vou acabar perdendo, eu vou acabar me queimando aqui, porque eu não vou conseguir cumprir. Porque quando aperto o custo, eu vou sacrificar minha margem, né? Ou eu vou deixar de entregar para poder atingir lá meus savings, né? Todos os meus indicadores ali, por cento de custo, as minhas análises. Então, eu acho que o vendedor que não entende linha a linha, e isso dentro do Facilities é muito evidente, né? A gente trabalha com esses planilhões, mas acho que é muito preocupante. A gente tem aqui a parte de distribuição, né? E produto, o pessoal quando vende, tende a botar marcar, tende a botar em cima, bota tantos por cento e vai para a luta, né? E tantas coisas podem influenciar nessa composição de preço. Então, pelo menos eu sempre tive essa visão de que a composição ela tem que ser no detalhe, e o vendedor tem que dominar isso. O vendedor que não domina isso não consegue fazer. Agora, eu vendo o público, né? Então, o meu vendedor no público é o cara que faz a planilha, que cumpre essa burocracia lá nas licitações, ele tem que saber fazer. Isso me ajuda muito no privado, porque esse cara tem um nível técnico de entender o meu preço que às vezes o meu concorrente não tem, tá? Ele tabelando, dizendo mínimo e máximo. Então, isso para mim é core, não tem como não ter esse entendimento do preço linha a linha. Eu acho que eu vou reagir aqui, Amanda. Acho que do outro lado é igual, tá? Então, quando a gente tem um comprador que não consegue analisar a composição de custo do que ele está comprando, ele compra qualquer coisa, tá? Primeiro, agradecer a pergunta da Silene aqui. Quem é do mundo de suprimentos, compras, e nunca teve um treinamento, nunca ouviu falar de Silene, acho que tá, né? Acho que pode procurar, super conteúdo importante e uma querida. Enfim, então, né, voltando aqui ao tema, quando a gente fala de composição de custo, o comprador tem que saber o que ele está comprando. Se eu estou comprando uma operação com suporte. Esse suporte ele é 24 horas? Ele precisa ser 24 horas ou ele pode ser 8x5? Né? Que tipo de suporte? É um suporte que vai estar dedicado, que vai estar compartilhado, porque aí é onde a gente consegue pegar, de repente, um overpricing. E você consegue atuar olhando linha a linha para saber se aquilo faz sentido ou não para o teu negócio, tá? Então, eu acho que existe esse lado de vendas, de entender a composição de custo, onde pode, tem margem, onde não tem. E do nosso lado, comprador, a gente tem que analisar também nesse linha a linha, né? Saber se aquilo faz sentido, se não faz, se eu preciso de um software específico ou não, se eu entendo a composição de turnover de um contact center, por exemplo, né? O que eu posso fazer do meu lado também para contribuir com vocês e fazer uma espécie de acordo ali para não deixar o turnover aumentar, que vai aumentar o meu custo no final das contas. Então, eu acho que tem isso dos dois lados, né? Acho que a pergunta, de fato, ela é muito inteligente e a gente tem tem que ter, né? Acho que o comprador ele tem que saber o que ele está comprando no detalhe. Vitor, você me permite um complemento? Eu acho que não só entender, mas saber explicar, né? O cara pode saber todas as linhas, o que significa aquele custo, mas ele explicar o porquê do custo, né? Se ele for questionado por alguém que acha que aquela linha tem um valor acima do razoável, ele tem que saber explicar por que aquele número é aquele, porque às vezes o cara que está comprando vai olhar e falar assim, puta, ele tem uma premissa que eu não tinha mapeado. Boa, ele considerou uma coisa que eu não tinha pensado e realmente é importante, os outros não perceberam isso, não cotaram, isso é um diferencial que a gente tem que realmente avaliar. Então, assim, entendo não é só saber explicar a linha, né? Essa linha o custo é esse, essa linha o custo é aquele, isso aqui é referente àquilo outro, mas entender o número de fato, como é que ele foi composto, por que ele é aquele, né? O preço vocês falaram muito de ver, desculpa, Bão, falaram muito de ver o overpricing, mas a gente tem que olhar também
você pega também a mentira do cara, né? A gente falou disso aqui, né? O cara que vende muita coisa e não vai cumprir. Você também pega, porque dependendo do que ele te promete, se você entender bem da composição de custo, você mata na hora, né? Não tem dúvida que o cara entrega ou não entrega. Perfeito, perfeito. Eu só queria colocar assim, para o nosso negócio, que é terceirização, existe uma questão de o quanto que efetivamente o comprador conhece do nosso negócio. Porque só planilhar não significa quase nada, né? Porque se ele não conhecer efetivamente o nosso negócio, a nossa composição, nossa formação, muitas vezes o cara vai comprar preço inexequíveis achando que só simplesmente está mais barato. E tem alguns parâmetros da terceirização que são quase que commodity na questão de mão de obra, que a gente fala de composição e provisionamentos. O que vai diferenciar lá no final é mais taxa de administração e impostos. E muitas vezes o comprador, mas tá muito barato, tá? Mas assim, se ele tivesse efetivamente um benchmark para fazer saber qual que é o preço mínimo viável, né, para fazer qualquer tipo de contratação, ele minimizaria ou mitigaria a contratação de riscos futuros para a companhia. Então, assim, não adianta só ter só a planilha se o cara não conhece o negócio. Se ele se propõe a abrir custos, porque na terceirização acho que já é um dos ambientes onde que existe maior transparência, né? Porque é cultural isso. Ninguém pergunta quanto custa um carro, é a planilha de custo de um carro, né? Hoje eu planilha de custo de um software, mas na terceirização o cara sabe tudo, desde o uniforme a tudo ele conhece essa informação. Só que muitas vezes ele abre uma planilha, às vezes esse comprador que é lá de Harvard, lá, que está naquela composição lá daquela calculadora financeira, só que o cara não sabe interpretar o custo, ele só vê número, né? Então ele não sabe o risco do negócio e a composição de provisionamento da terceirização. Então, assim, planilha por planilha, para mim, não serve para nada, se o cara não entender do negócio do que ele está comprando. Sem dúvida. Olha, tem entrado umas perguntas legais aqui, o Colete. Põe aí, Colete, bota no parquinho aí. Tem umas coisas legais aqui, vamos lá. Quais são os critérios de decisão? Acho que são duas perguntas, né? A primeira é quais são os critérios de decisão de um comprador e a segunda é quais são as consequências de não comprar este produto ou serviço. E aí, senhores, Vitinho e Vidal, vocês querem... Isso é para a gente. Esse é um vendedor, né? Eu acho que a gente tem o famoso BATNA, né? Ou MASA, a melhor alternativa sem acordo, BATNA, né? Então, para responder as consequências de não comprar este produto ou serviço, William Ury fala, inclusive, que esse é um dos principais pontos do negociador. Ele tem que ir para a mesa de negociação sabendo, se não der, qual é a melhor hipótese, vai. Então, acho que esse é um grande ponto, né? E os critérios vai depender muito, vai lá, da própria matriz de Kraujic, né? Então, a matriz de Kraujic vai dizer para a gente se, cara, isso daqui é uma categoria que eu só quero tirar da minha frente, operacional, vou comprar o melhor pacote com um fornecedor único que vai me trazer confiança, prazo e beleza. Vai depender se a qualidade exigida para aquele segmento, né? E para a limpeza, a gente exige uma qualidade extrema na limpeza. Depende do meu segmento, né? Não estou nem falando de limpeza de escritório, estou falando de fábrica agora, por exemplo. Ou vamos lá, estou num banco, né? Pô, você entra no lugar, tem que estar, tem que ser bom. Então, os critérios mudam muito de segmento para segmento da empresa, né? E também de onde está posicionado esse segmento dentro da matriz Kraujic, essa família de compra dentro da matriz Kraujic. Eu acho que dá para complementar, excelente explicação, Vidal. Acho que tem uma questão aqui, não é só preço, tá? Então, igual eu comentei no início, quando é mais commodity, beleza, a gente vai apertar para ter sempre ali o melhor, o menor número, né? Mas quando a gente fala de algo mais estratégico, que eu acho que fala um pouco aqui da segunda questão, assim, se eu não comprar, se eu não conseguir negociar aquele pacote ou aquele software de segurança, meu banco fica vulnerável, né? Ou meu cliente tem uma vulnerabilidade ali na leitura facial ali no aplicativo. Então, assim, a gente tem que sempre pesar ali
né, o preço, qualidade, o que a gente precisa, mas não é... Acho que você foi bem assertivo. Não tem o certo e o errado ali, né? Critérios de decisão, a gente pode ter diversos. A gente consegue fazer... Tem uma outra ferramenta que é utilizada, que é a matriz de decisão técnica, né? E aí a gente vai olhar critério a critério, disponibilidade. A gente vai olhar essa questão de turnover, por exemplo. A gente vai olhar a empresa está alinhada aqui em termos financeiros, ou se eu contratar, por exemplo, com a empresa, ela vai me trazer um risco trabalhista. Então, assim, existem diversos critérios que podem ser analisados dependendo da categoria que a gente está negociando, né? Então, acho que isso é importante frisar também. Eu posso fazer depois uma pergunta aqui para botar um fogo do jeito que o Bando e o Colete gostam? Tá bom, deixa eu só complementar rapidinho, para a gente não romantizar muito também, né? Porque, assim, dentro do universo de compras que uma empresa faz, e não são poucas, que ela faz todo dia, existe uma quantidade razoável em que o comprador se vê na seguinte situação: ele chegou no final do processo com mais de uma opção válida, ou seja, qualquer uma das opções finais que ele chegou naquele processo de escolha atende à empresa. Então, qual o critério que ele vai usar? Em geral, é preço mesmo. Não vamos ser românticos, né? O cara fez lá o processo dele, chegou em 2, 3 opções, falei, pô, todas as 3 são bárbaras, todas me atendem. Qual que eu vou comprar? Compra mais barato. É óbvio, né? Isso são questões, até para a gente também não ficar fugindo um pouco do óbvio, né? E existe um número razoável de processos que essa lógica acontece. Vamos ser realistas aqui também, né? Vamos lá, vamos lá. O que eu queria só perguntar assim, para vocês é que se, talvez, não sei se o José, quando fez a pergunta, ele pensou nisso, mas muitas vezes também, quando a gente chega no final de um processo, a gente tem a impressão do lobby, né? De que os compradores também têm as empresas preferidas, né? A gente, do lado de vendas, a gente sente isso. E é muito real. Eu queria... você falou de não romantizar, é claro, existe o preço, mas vocês não acham que a confiança naquele vendedor... Acontece muito, né? O vendedor sai de empresa e o cliente acompanha ele, né? Isso é por conta de uma confiança no vendedor, não necessariamente a empresa tem os mesmos critérios, isso acontece, isso é uma realidade do mercado. Eu acho que esse lobby acontece também, né? E é uma parada que a gente também tem que ter em mente. Não sei o que vocês acham, se vocês fazem muito lobby, mas os vendedores sofrem. Eu vou dar minha opinião, deixar o Vitor e o Vidal responder. Eu acho que o lobby acontece muito mais no gestor do contrato do que em compras. Minha avaliação, perfeito. Tá? Não sei a opinião deles. Concordo plenamente. Compras, geralmente, a área, é o bad cop aqui, né? É o cara que, não vai deixar entrar e do outro lado a gente tem lá alguns gestores que, putz, tem alguns contatos e indicações de colegas, etc. Então, quando a gente vem, né, recebe aqui um gestor técnico, tem uma empresa que, não, beleza, só que por normalmente, por normativa, a gente não pode contratar direto. A gente tem que avaliar o mercado, etc. Então, tem toda uma análise, tá? Mas existe, sim, esse foco de vendas na área técnica, né, do gestor do contrato ali, tá, Amanda? Bom, tem um monte de pergunta aí, galera. Pode seguir, você quer que eu concordo. Não, por favor. Dá-lhe. Eu gostei dessa daqui, ó. Tem comprador que tem preferência assim, não vem com essa, não. Vem com essa. Eles estão polidos, mas eu sei que tem preferência. Eu tô com a Amanda, não vem não. Mas por profissão a gente não pode ter amor nenhum, cara. Não, você não pode confessar o crime aqui, né? Você não tá querendo confessar o crime. Totalmente neutros. Vamos botar um pouco no par. Essa é uma pergunta que talvez muita gente tenha essa dúvida, né? Inclusive eu, na percepção aí de quem contrata o serviço, né? Queria que vocês dessem... Como tem muita pergunta legal, talvez o Vitinho responder, e aí a gente vai considerando nas outras, senão tem muita pergunta legal. Como compradores vêm fornecedores que atendem muitos órgãos públicos. Já vi os dois extremos, alguns valorizam, outros rejeitam. Não tenho muita rejeição, não. Para mim, se o fornecedor é um bom fornecedor, independente do meio em que ele atua, de novo, né, a gente vai para fazer a melhor contratação. Então, eu não tenho... pelo menos eu nunca vi esse tipo de coisa por onde eu passei, tá? Essa
essa maior valorização ou rejeição? Eu não sei o que André e Vidal entendem. Eu acho que as empresas, principalmente as grandes empresas, fazem um nível de escrutínio bem mais robusto dos seus fornecedores do que empresas que têm estrutura de compras mais frágeis, vamos dizer assim, e empresas que têm fornecimento para empresas públicas são mais expostas a coisas desagradáveis que eventualmente aparecem na mídia. Então, se ele, por alguma razão, com razão ou sem razão, foi envolvido em algum caso desse, isso vai ser avaliado pela empresa contratante privada e pode ser, sim, um pênalti do cara não participar. Isso eu já vi acontecer. Então, assim, não pela questão de competência técnica, como o Vitinho falou, não é por isso, mas acaba se expondo mais a esse tipo de infelizes episódios que acontecem no Brasil, infelizmente, né? E aí, se o nome dele está envolvido em alguma coisa ruim, isso pode realmente atrapalhar ele em alguns casos. Eu tô com o Vitor. Eu nunca vi isso onerar ou desonerar a seleção ou escolha de um fornecedor dentro das áreas que eu já passei. Boa. Bom, puxa outra aí, Colete. Uma pergunta boa, vai. Puxamos para um vendedor agora, né? Tem que tirar o gatilho do dedo do Colete. Eu vejo essa pergunta do Isaac extremamente relevante, porque quem atende uma Petrobras, atende uma Vale, empresas mistas, né, ou públicas de grande relevância, elas têm a questão total capacidade técnica para atender qualquer outro setor privado, né? Sim. Nenhuma rejeição, não. Como vocês disseram, né? Eu acho que a exigência do meio público ela é muito, muito alta, né? Então, na minha visão, o contrário é mais fácil. Vai lá, Colete. Uma pergunta legal aí. Do professor Davi. Amanda. Grande professor Davi. Boa noite, professor Davi. Quando vocês sentam para negociar com compradores, quais valores de preço, níveis de preço, abaixo da proposta enviada, como resposta à cotação, vocês trazem? Você tem um plano B lá, na hora que você senta para negociar, um plano B, um plano C? Como é que funciona isso? Eu sei que para o público vocês levam os envelopes, né? Na hora vocês Antigamente tinha, né? Agora é tudo online. É tudo online, mas a gente vinha com o envelope já naquela... Eu acho que como toda empresa multinacional que eu trabalhei, tem questão de alçadas, né? O vendedor de sua alçada, o gerente de sua alçada, o diretor, e muitas vezes, em algum momento, tem o núcleo duro onde efetivamente junto com o time de controladoria, finança e CEO da companhia, para ver se vai atender aquele cliente numa margem que faça sentido na questão da estratégia da companhia, seja pelo brand, seja pela expansão, seja por questões de segmentação, né? Mas a questão de alçada não é questão de estratégia, mas é questão de alçadas e interesse, né, daquele cliente no seu portfólio. Então, tudo é avaliado dentro de uma área comercial, né? Então, muitas vezes aquele cliente só está na alçada do vendedor e, além disso, do gerente. Mais do que isso, não vai porque aquele cliente, a empresa entende que só vai até a segunda alçada ou terceira. Então, é questão de estratégia mesmo de vendas, não que simplesmente ter os percentuais debaixo da manga, né? Eu acho que reagindo aqui... Eu vou complementar, posso só? Vai. Só trazer rapidinho, assim, né? Achei a pergunta bem interessante do Davi. Até fui no LinkedIn para ver se eu já vi a conexão com ele e estou conectado, depois queria até me aproximar um pouco mais, viu, Davi? Vamos ver se a gente se fala. Cara, é o seguinte, por onde eu passei, um pouco da estratégia que eu sempre adoto, inclusive aqui hoje como empresário, normalmente o nosso preço tem que ser o mais alto numa concorrência. Olha que engraçado isso, todo mundo se preocupa em mandar o menor preço, o nosso tem que ser o maior preço, correndo o risco de ficar fora no shortlist inicial. Só que o nosso projeto é o melhor. A nossa proposta técnica é a melhor. E normalmente no shortlist a gente fica entre as 3. Então, uma estratégia, né? Por quê? Porque eu ancoro o nosso projeto técnico como sendo o melhor e aumento o nível de consciência do comprador. Porque ninguém quer comprar o mais barato. Você pode comprar o melhor custo-benefício, mas o mais barato você não quer comprar. Aquela velha história, né? Tem que ser
justo dentro daquilo que eu me disponho a arcar como investimento. Porque comprar mais barato, você não precisa de um comprador, né? Você põe lá uma plataforma, o cara anexa lá as propostas, você vai lá no mais barato, clica, compra, vira um e-commerce de compras, né? Então, sempre falei para o meu time, cara, tem que ser a melhor proposta técnica, desenhar o projeto ideal para o cara. E esse projeto ideal ele vai ser o mais caro, porque a gente vai pôr tudo lá, tudo, até o que ele não precisa. Depois a gente vai tirando entre linhas para chegar dentro do que ele tem de expectativa naquele momento. E sempre colocando um over-delivery acima. Cara, normalmente, dentro dessa estratégia que a gente vem aplicando, a gente vai para o shortlist final. Sempre. Tem 10, a gente está entre as 3 na final. Você vai ganhar uma questão, obviamente, de empatia, de tamanho, de questão de alocação do projeto dentro do timing que o cara tem, mas, cara, eu ensino a galera a vender mais caro, o projeto sempre tem que ser melhor do que o concorrente. Então, só para dar um overview também, ao contrário, talvez, aí de tem que ter o plano B, não tem plano B. Plano A, e fazer o plano A chegar na final. O pessoal, a gente está chegando em 1 hora, mas tem tanta pergunta legal. Vamos passar as perguntas aqui. A gente extrapola um pouquinho o horário, mas bora lá responder? Tem umas perguntas legais aí. Vai lá, Colete, puxa a próxima aí. Esse Pergunta para os bagres de plantão. Esse bagre somos nós 3 aqui, ó. Galera, eu entendi. O vendedor está saindo fora da caixa, porque para o vendedor chamar um comprador de bagre, o cara tem que ter muita coragem. É quase que os 30 demitidos aqui. Vamos lá. Quando o edital avalia custo de ciclo de vida, implantação, integração, manutenção, treinamento e obsolescência. Quando? A pergunta é essa. Se o vendedor propuser um TCO comparativo para ser anexo... Não. Eu quero dizer o seguinte, o vendedor propuser um TCO comparativo para ser anexo da avaliação, se eu entendi bem, se o cara propuser esse TCO anexo, a gente considera? Acho que deve ser essa a questão que o Zé trouxe aqui. Ali não é quando, André, é quanto. Né? O quanto do edital está avaliando o TCO verdade. Como um todo. Né? Boa pergunta. Me antecipando aqui, de um bom comprador, é o básico, né? Mas o vendedor ele pode ajudar esse comprador a ver, às vezes, um custo que no TCO dele ele não previu, né? E que vai te ajudar, às vezes até em alguma coisa que você é muito bom. Olha, eu sou tão bom nisso daqui que se eu jogar isso aqui como um custo para ele comparar de todo mundo, eu vou me dar bem. Né? E é claro, né, a partir do momento que esse custo é avaliado para você, é avaliado para todos os outros. Né? Mas... Cara, isso é um bom comprador, né? Um comprador com conceito aí vai olhar TCO sempre. A Érica teve aqui, ela falou do cost breakdown, né? E, inclusive, alguns não curtem, alguns vendedores não curtem essa prática. Né? Eu acho que na época, nessa live, inclusive, quem estava com ela não curtia, mas nem todo mundo faz, né? Vamos combinar aqui também que nem todo comprador faz esse tipo de abordagem, né? Mas é uma boa prática, vamos dizer assim. Né? Exato. E se tiver essa ajuda, melhor ainda. Né? Eu acho que se o vendedor conseguir colocar ali para o comprador que existem custos que ele não está enxergando, isso vai compor, obviamente, o TCO. E eu digo mais, não só o TCO do contrato, porque eventualmente a gente pode ter uma substituição daquele fornecedor e existiria um legado, né, que deveria ser colocado na conta da próxima renovação, por exemplo. Né? Então, não se limitar aqui ao custo total do contrato, mas sim também, eventualmente, prevendo ali uma migração. Como é que eu faria a migração de um banco de dados de A para B? Né? Então, acho que tem bastante coisa nessa disciplina de TCO. E assim, só um ponto Vamos aqui, né? Com mais 2 perguntas? Tá bom, vai, depois eu faço meu comentário, manda ver. Não, vai lá. Mas antes de fazer essa próxima... Antes de pôr essa próxima pergunta, tem 2 perguntas legais aqui. Uma que dá para gerar uma polêmica e uma outra sobre tecnologia. Mas antes de fazer essa próxima pergunta, eu queria convidar todos aqui na live. A gente vai fazer um evento no dia 7/11. Tudo que a gente está passando aqui nas lives da Caixa Preta, abrindo a Caixa Preta, a gente vai ter a chance de presencialmente fazer networking de verdade. Compradores conhecendo vendedores e vendedores se conectando com compradores. Porque no final das contas, cada um defendendo o seu interesse, o propósito é o mesmo, né? Levar a melhor solução, fazer com que esse país, esse planeta, dependendo da empresa, ela se perpetue por mais tempo e que a gente possa, quem for executivo, manter seus empregos e quem for empresário, manter as suas
receitas, para gerar mais empregos também. Então, é um projeto bem desafiador, disruptivo, colocando todos juntos dentro do mesmo ambiente, dentro das governanças todas que existem, mas é bem legal, é uma iniciativa nossa com o Negocia, o Bootcamp Negocia, para proporcionar, além de conteúdo, transformação de pessoas e de negócios, obviamente experiências, então vai ser bem legal, dia 7/11, mais ou menos 150, 180 pessoas, todas juntas, na sede do Banco BV aqui em São Paulo, num conteúdo incrível que a gente planejou, então vale a pena vocês conhecerem, tá bom? Mas eu vou pôr essa pergunta aqui, que é um pouco polêmica também, e aí depois a gente encerra com a pergunta da Maria Luísa. Eu tenho um spoiler aqui sobre esse item, mas gostaria de escutar a Amanda o que ela acha sobre esse tema. Essa pergunta é muito boa. Muito boa pergunta. Nossa, Pablo mandou bem, pegou no calo. Ó, eu acho é do meu time, tá? É do meu time e não estava combinado. Foi bem treinado, foi bem treinado. Pablo, cara, eu acho que é porque... Acho não, tenho certeza que é porque a visão comercial não está disseminada na operação. E aí a operação ela não tem a visão de manter aquele padrão de qualidade. Ou das duas, uma. A operação não está treinada para atender o cliente, o que acontece muito. E quando a gente briga por preço, a gente não consegue investir tão pesado na qualidade da entrega. Ou porque o vendedor mentiu e entregou prometeu coisa que ele não podia entregar. Né? É mais fácil você prometer que a vida é linda, é muito mais fácil de vender, né? Então, eu acho que para mim, cai nesses dois lugares. Mas muitas vezes, nem vou botar a culpa só nos vendedores, às vezes a operação realmente está despreparada e ali naquele atendimento no pós-venda, ela não consegue suprir aquela expectativa que o vendedor colocou. Por isso que eu gosto de uma venda mais pé no chão. Eu gosto de trazer esses aspectos da operação do dia a dia para a venda. Porque você não gera essa quebra essa dissonância nesses dois discursos. Se você traz o vendedor, se ele tem essa visão de como na prática acontece, eu acho que facilita essa percepção aí dessa queda na qualidade. Às vezes nem tá ruim, mas foi vendido tanto, né, que a coisa não combina. Então, não necessariamente há uma queda de qualidade, mas acho que muitas vezes essa expectativa que é quebrada da venda com pós-venda. Eu sei que o Bando vai querer falar, mas eu vou encurtar o caminho do japonês, eu não vou deixar ele falar, não. Ó, olha como uma parada é muito louca. Eu olhei aqui o Pablo, né? E eu vi uma pergunta legal, automaticamente já fui no LinkedIn para ver se eu tenho uma conexão com ele. Isso aí gera networking, você demora uma vida para conhecer uma pessoa. Você demora uma vida para se relacionar, para ser lembrado, porque você vai lá, você precisa vender, você precisa crescer. Aí você tem a oportunidade de fazer um projeto, se classificar no shortlist, negociar, sair vencedor e implantar o projeto. Você demorou anos para chegar no Pablo, para poder vender para ele. Aí quando tu vende o projeto, você implanta, você sai de cena e passa para alguém tomar conta do cliente. Esse cliente que comprou esse produto, ele se sente abandonado. Falou, cara, o cara veio aqui 10 vezes. Aí, de repente, ele vendeu, ganhou a comissão dele e desapareceu. Só que ao longo da vida do contrato vai ter problema. Aí o cara fala assim, aquele vendedor lá, cara, ganhou dinheiro e desapareceu. E normalmente não é esse o protocolo, porque as empresas tiram o cara de cena, porque ele acha que ele tem que vender de novo para outro cliente. Só que vender para o mesmo cliente, cuidar desse cliente, o retorno é muito maior. E aí deste cliente, como prova social, você pode vender para outro cliente, não só dentro desse mesmo cliente. Então eu vejo muito esse erro. Na minha visão, por onde eu passei, implementei, e hoje empreendendo faço a mesma coisa, cara, tu vendeu, você tem que continuar gerente de contas. É um key account. Cuida do cliente do começo do processo, que é a pré-venda, na venda, e durante a existência desse cliente na base. Porque você vai ganhar dentro desse negócio relacionamento duradouro. O dia que o Pablo for para outra empresa, ele vai lembrar dessa relação frutífera que aconteceu. Desde o café primeiro que ele tomou, da visita técnica que ele fez, da implementação, do acompanhamento do projeto, de quando deu o BO, que ele ligou, o cara resolveu. Então esse é um spoiler que eu dou aqui para muita empresa que desconstrói esse projeto do key account e fala, não, vai vender para outro cliente. Boa, puxa a última lá, Colete.
Bora, última pergunta. Essa daqui eu deixo para os universitários que eu não tenho nem QI para responder. Como a tecnologia, em especial a inteligência artificial, impacta o relacionamento vendedor-comprador, visto que é possível buscar muitas informações relevantes através desses meios hoje em dia. Eu estava falando disso antes de começar a live, né? Quem quer puxar aí a resposta? Marluísa também é do meu time, tá? Se quiser falar aí, Amanda, pode puxar. Só tem gente inteligente no seu time, cara. Porra. É só pergunta de fera, meu irmão. Só pergunta de Unicamp isso aí. Não dá nem para responder. Eu não tenho nem capacidade de responder. Ó, eu arriscaria dizer o seguinte, tem, até para puxar Eu vou a fila aqui, chutar tá? aqui. Posso chutar aqui do lado do vendedor? Posso? Eu acho que Então vai. muitas vezes o pessoal coloca o IA de uma forma equivocada, né? Na verdade, sempre existiu a área de inteligência, seja a área de venda, seja a área de compras, sempre existiu. Então, eu acho que a gente tem que desmificar a questão do IA para esse tipo de relacionamento, né? Se você falar IA para relacionamento, tem que tomar muito cuidado, né? O quanto que IA, para mim, tem que ser um meio para você trazer a parte da inteligência comercial ou de compras ou de vendas, e o base de relacionamento, para mim, tem que ser pessoal, o nome já diz, né? Você não faz relacionamento com IA, você traz dados de IA, você traz inteligência, você traz informações, você traz uma série de dados que você consiga trazer para a sua equipe, estou falando agora de vendas, para você ser um pouco mais assertivo na questão da empatia, relacionamento, fazer ponte, conexões, né? Então, isso vai te ajudar muito. Mas, assim, falar IA relacionamento parece uma coisa meio distante ainda. Né? Não é falar robô com um ser humano, robô com robô. Mas, assim, eu vejo o IA hoje como uma ferramenta fundamental para inteligente. Agora, relacionamento para mim, ainda não estou falando que eu sou old school, mas para mim é aqui, ó, olho no olho, é realmente a questão da confiança, da autoridade, né, da pessoa que efetivamente tem lá e tem a prova social junto aos seus clientes e autoridade junto ao seu relacionamento com o seu comprador ou stakeholder, para realmente trazer, né, assuntos relevantes, né, de confiança. Mas assim, é muita coisa, cara. A gente poderia falar de IA por muito tempo aqui. Eu só não gosto de colocar IA efetivamente relacionado à relação vendedor-comprador. Eu acho que IA tem que ser uma coisa que antecede ao relacionamento. Ô, Bandô, mas eu acho aqui que o que ela quis dizer com a pergunta foi justamente isso que você está trazendo. Para a pergunta ali, né, da possibilidade da IA trazer muitas informações relevantes. Né? Na minha época, por exemplo, né, para eu conseguir o cost breakdown de uma categoria, não era fácil. Né? Eu tinha que ter um bom relacionamento com o fornecedor, melhor ainda com o concorrente dele, que ia me trazer essas informações porque queria entrar. Eu não pesquisava no Google, gente, eu pesquisava no Yahoo, né? Não sei quem aqui conhece. Cadê? Então, hoje, para uma empresa pequena que não tem uma área de inteligência em compras, para um comprador que é sobrecarregado, que não tem tempo de fazer tanta pesquisa, ele bota ali em 30 segundos numa inteligência artificial e pergunta qual é o cost breakdown do papelão, da caixa de papelão. E chega com um baita de um resumo. Ele pede, me fala dos indicadores dos últimos 12 meses que você citou nesse cost breakdown, e ele vai trazer. Então, acho que a relação ela se tornou mais rica, mais estratégica com a IA, porque a gente cada vez tem mais oportunidade de que tanto o comprador quanto o vendedor negociem baseado em dados. Né? Então, eu estou concordando contigo, Bando, né? Mas só acho que o viés da pergunta foi esse, de, cara, agora eu tenho um comprador de uma empresa pequena que não tem apoio de uma área de inteligência, que tenha o mesmo acesso à informação do que um cara que tem uma área de inteligência em compras apoiando. E, é claro, os vendedores da mesma forma. Né? Existe a área de inteligência em vendas lá do lado de vocês? Não entendi. Ele perguntou se existe uma área de inteligência em vendas, tanto quanto algumas empresas têm em compras, né? Ou seja, tem os CRMs, né, para mapear
clientes e trazer insights aí dos potenciais clientes, né? Mas eu queria só fazer um comentário, desculpa, antes de passar essa pergunta do Vidal para vocês. A gente tem aqui uma pessoa que mandou ter uma pergunta, que é a Silene Bin. A gente entrevistou a Silene, o professor Davi também no nosso podcast, é o Vidal, Negociação. E a Silene trouxe, já dando um spoiler aqui, o episódio dela não foi ao ar ainda, mas ela trouxe um comentário que eu achei muito pertinente para essa pergunta, que ela diz o seguinte: existe um grande número, vou tirar a maioria, existe um grande número de áreas de compras que estão sobrecarregadas com excesso de requisições e com pouco pessoal para tratar todo o volume que tem lá no dia a dia. E aí você ter esse tipo de tecnologia vai certamente ajudar esses compradores a salvar um pouco mais de tempo para o relacionamento, talvez, que hoje eles não conseguem. Os caras estão entupidos lá de demanda e não conseguem conversar, não tem tempo nem com um cafezinho. Então, quem sabe, né, olhando para o lado positivo do negócio, essa tecnologia ajude essas áreas que estão afogadas aí a salvar algumas horas para fazer, ou privilegiar esse contato com os fornecedores, vendedores, etc. Né? O que eu ia comentar, André, eu acho que é justamente isso, né? A gente aqui está com uma pegada muito forte em o uso de GenAI aqui, de usar essas ferramentas para justamente fazer com que um agente comprador, né, ele execute as tarefas operacionais para justamente o comprador ter mais tempo de avaliar mercado, de procurar novas empresas, fontes alternativas, fazer benchmark com colegas, etc. Então, aqui vai muito nessa questão de, eu acho que ele responder a pergunta, acho que aumenta o uso de IA, vai aumentar o relacionamento com o vendedor, justamente porque a gente vai ter mais tempo para, né, tirar aquelas coisas, tirando a parte operacional, que a gente consiga se relacionar, buscar em feiras, eventos, né, esse contato com o fornecedor, que eu acho extremamente importante e rico para o comprador, tá, em termos de know-how. Ou pode ir pela culatra também, pode afastar, né? Depende da ótica, né? Eu não sei se afasta, até porque com essas iniciativas... Mais robotizado, né? Mais plataforma, talvez vai facilitar tanto essa questão que talvez vai chamar o fornecedor na última hora só, né? Talvez uma negociação, não sei. Acho que a gente tem que testar muito ainda esse formato ainda, né? Modelo. Enfim, boa. Bom, pessoal, a gente está aí com quase 1h20 aí de live. Eu acho que passamos um pouquinho do tempo. Podemos encerrar, pessoal? Dar os finalmente aqui para a turma. Podemos. Colete, não tem nenhuma última pergunta cabeluda, não, para colocar? Eu acho que a gente ultrapassou bastante o tempo, tem. né? Tem uma pergunta que o professor Davi fez, que eu vou fazer uma provocação, então. Que ele faça na próxima live. Boa. É verdade, ele colocou lá, ó. Já fica o convite, eu adorei a pergunta. Diferentes clientes, margens diferentes? Isso é mito ou não? Mas essa fica de gancho, vamos dizer assim, próximo capítulo, né? Isso. Na votação aqui, quem acha que sim, quem acha que não, acho só para... Eu acho que é verdade, é legal, tá? Só para vocês entenderem. Eu também acho. O que eu trago aqui, olhando essa live, assistindo aqui, aprendendo com vocês, porque do nosso lado é muito obscuro, né? A gente não consegue muitas vezes no bid entender o que o comprador está pensando. Eu confesso que o comprador, ele normalmente é mais inteligente que o vendedor, né? Porque ele tem informação na mão e consegue trabalhar a ansiedade, a estratégia, enfim, dosar mais do que nós que do lado de cá ficamos naquele anseio de, puta, como é que eu tô, né? Então, o que vai ser legal desse, e eu convido de novo todo mundo, no dia 7/11, pensando nessa ótica aí, além das palestras, enfim, talvez a coisa mais legal que a gente vai trazer para esse evento são os 3 workshops. Então, imaginem vocês lá, 180 participantes, serão 3 salas simultâneas, e todo mundo vai passar pelas 3 salas. Uma sala vai ter um comprador, exemplificando um case real, e nessa sala terão lá metade de vendedores, metade de compradores entendendo aquele case. Deu meia hora, troca-se a sala, o público permanece. Vem uma sala com um case de vendas. Esse case de vendas eu vou exemplificar um case da Novelis que eu gestionei durante a minha trajetória profissional. Era um case de total insucesso que virou um case de sucesso. Como é que um case de insucesso se tornou uma grande venda? Talvez das maiores que eu liderei na minha vida.
e que eu liderei um insucesso no começo com o meu time. E meu time virou de ponta cabeça o projeto, a gente saiu vencedor. E a terceira sala vai ser uma simulação comprador-vendedor. Aí o pau vai pegar fogo, né? Porque tudo que a gente está discutindo aqui vai ser ao vivo e a cores. E aí a plateia, num formato 30 demitidos, poderão, obviamente, levantar a mão e questionar. Não concordo, concordo, é assim, não é assim. Então, talvez vai ser a coisa mais disruptiva que a gente fez até hoje. Então, não fiquem de fora, dia 7/11. Garanto para vocês que das 8 da manhã até as 10 da noite, se você pegar o valor do ingresso e dividir pela jornada de horas de conteúdo e networking, é muito barato. Então, mais uma vez, enfatizo o convite, tanto para o comprador, tanto quanto para o vendedor, participarem com a gente no dia 7/11. Esse é meu insight final e meu fechamento já. Tudo junto. Então, pessoal, vamos nos despedindo. Vitor, muito obrigado. Se quiser dar suas palavras finais aí para a turma. Boa. Agradecer aqui, André, mais uma vez pelo convite, Vidal, Bando, Colete, já nos conhecemos aqui no presencial. Agradecer demais aqui a participação do meu time, que está online também, participando. A gente incentiva muito esse tipo de aprendizado, né? E aí uma curiosidade aqui, né? Que sejamos todos bagres que usam ali os seus bigodes para procurar fonte de alimento, né? Que os compradores continuem tendo essa visão para procurar fontes de fornecimento e melhores preços. Boa. Amanda, por favor, suas considerações finais. Amanda, por favor, suas considerações. Eu estou com um delayzinho, vocês me escutam, né? Eu queria agradecer demais aí o convite, foi ótimo participar dessa outra perspectiva. Esse contato com o comprador é sempre muito rico, vocês já me deram várias ideias, eu vim anotando aqui, né, de coisas para a gente colocar já nas concorrências. Agradecer meu time também que está aí no chat, que estão acompanhando. Espero que amanhã a gente já vai ter uns insights, vamos ter umas reuniõezinhas para já alinhar algumas coisas. Então, muito obrigada pelo convite e vamos embora. Esse evento aí do Bootcamp, já fazendo jabá, tenho certeza que vai ser incrível. Né? É isso. Valeu, galera. Bom, então agora somos nós aqui. Colete, Bando, Vidal. Bom, gostei muito, muito mesmo. Hoje as perguntas foram bem diferentes, né? Gostei muito da pergunta da Luísa. Gostei muito das perguntas do seu time, viu, Vitinho? Acho que eles colocaram no IA, viu? Esses caras são tão bons. Mas foram perguntas bem legais mesmo, foram perguntas realmente inéditas, né? Se vou colocar em todas as lives que fizemos, foi pergunta bem legais mesmo. E agradecer você, Amanda, Vitinho e a minha turma aqui. Eu gostei muito de hoje mesmo. Espero todos vocês no dia 7/11. Vamos botar depois o CTAzinho aqui, que é o botãozinho para inscreva-se aqui, porque vai ser imperdível. Também quero agradecer muito. Pô, se a gente responde, a gente é bagre ensaboado. Se a gente pergunta, é porque a gente usou IA, né? Esses vendedores. O mundo não é justo, Vidal. Sempre uma troca muito boa, muito aprendizado. Muito obrigado, Amanda, Vitinho e a todos os participantes. Adorei que também tivemos uma grande participação de compradores hoje, o comprador se mostrando, saindo da cadeira, participando, né? Mostrando a cara aí também. Né? Obrigado especial ali a Silene, ao professor Davi, que fazem parte do nosso podcast. E fica de novo o convite, vamos nos encontrar pessoalmente dia 7/11. Bom, eu vou dar meu tchau final aqui também. Obrigado a todos, obrigado, Amanda, obrigado, Vitinho, obrigado, meus parceiros aqui, mais uma live. A gente provavelmente vai ter pelo menos mais uma live até o evento, então a gente ainda se encontra talvez pelo menos mais uma vez aí, mas independente de qualquer coisa, dia 7 a gente se encontra pessoalmente, que vai ser muito melhor. Pegando o gancho no que o Bando falou, nada como um pessoal ali, a gente presencialmente se conhecer e fazer esse bate-papo acontecer lá no evento. Então, boa noite a todos, até a próxima live. Colete, por favor, dá seu tchau final, cara. Valeu, galera. Eu agora aprendi que o Bagre também sabe usar o chat GPT. Tamo junto, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima live. Valeu! Um abraço, pessoal.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.